Imagine ser uma jovem humilde, virgem, entregue contra a própria vontade ao homem mais temido do reino, um lorde frio, cruel e conhecido por não ter piedade. Como sobreviver em um castelo cheio de intrigas, onde cada olhar esconde julgamento e cada gesto pode ser um teste? Hoje você vai conhecer a história de Serena, que enfrentou provas cruéis, olhares de desprezo e até a fúria do próprio marido. Mas o que ela nunca esperava é que por trás da máscara de ferro do Lorde existia algo que mudaria sua vida para sempre. Fique até o final, porque essa história vai prender sua atenção do começo ao fim. Não perca nenhum vídeo. Inscreva-se no canal, deixe o like e me conte nos comentários de onde você está acompanhando esta história de amor. A manhã nasceu envolta por um nevoeiro espesso, como se a própria natureza quisesse esconder o que estava prestes a acontecer. O vilarejo ainda despertava, mas na casa simples da família Everly reinava um silêncio fúnebre. O chiar da chaleira no fogão de lenha não conseguia quebrar o peso da atmosfera. Serena Everly, sentada à beira da cama estreita, encarava o vestido azul que sua mãe costurara às pressas. O tecido era humilde, mas as linhas eram firmes, feitas com todo o amor e desespero de uma mãe que sabia que estava entregando a filha para algo muito maior do que podia controlar. O pai, George Everly, permanecia de costas, fingindo arrumar ferramentas que não usaria naquele dia. O orgulho ferido e a vergonha o impediam de encarar a filha. A seca devastara suas terras, as dívidas se acumularam e então veio a sentença. A família seria arruinada a menos que entregassem Serena como esposa ao Lord Adrian Blackthorne. Nenhum não poderia ser dito ao Lorde Cruel, cujo nome era murmurado como maldição por todos nos arredores. A mãe Elisa colocou diante dela um pedaço de pão ainda quente. As mãos trêmulas denunciavam o que os lábios tentavam esconder. Minha filha, ao menos coma algo. Serena sorriu, mas os olhos marejados revelavam a dor que tentava disfarçar. Não se preocupem comigo. Se este é o preço, então o pagarei com a cabeça erguida. As palavras saíram firmes, embora por dentro seu coração latejasse de medo. Desde pequena, ouvira histórias sobre Adrian. O homem que governava como se o ferro fosse extensão de sua vontade, que nunca sorriu diante de súditos, que fazia de cada erro um exemplo de punição. Diziam que ele tinha os olhos da cor da tempestade e a alma da cor da noite. Quando a porta se abriu, a respiração de todos na casa se suspendeu. Do lado de fora, 2 guardas aguardavam, parados como estátuas, ao lado de uma carruagem negra que parecia devorar a luz do sol. O brasão da família Blackthorne, um corvo prateado sobre fundo escuro, brilhava nas portas como um presságio de escuridão. O som dos cascos dos cavalos batendo contra o chão ecoava como um lembrete cruel de que não havia volta. Alguns vizinhos se aglomeraram diante da cena cochichando entre si. Alguns olhares eram de pena, outros de medo. Serena sentiu o peso daqueles olhos, mas decidiu não permitir que a vissem curvada. Endireitou os ombros, segurou as lágrimas da mãe e se despediu com um abraço demorado. "Não chorem por mim", pediu, sua voz firme, mesmo com o coração em pedaços. "Prometo que permanecerei de pé, custe o que custar." Quando subiu na carruagem, o interior luxuoso mas sufocante a envolveu. Cortinas pesadas bloqueavam a entrada da luz, e o couro frio dos assentos parecia mais uma algema do que um conforto. Ao longe, enquanto as rodas rangiam no caminho de terra, Serena viu seu vilarejo se afastando. O riacho onde brincara na infância, as casas de madeira simples, o campo onde costumava colher flores com a mãe, tudo agora desaparecia na névoa, como se tivesse sido apagado de sua vida. A viagem foi longa, e cada quilômetro parecia um elo adicional na corrente que a prendia ao destino. Serena manteve os olhos fixos na janela, mas dentro de si lutava para não se deixar dominar pelo medo. Não seria apenas uma vítima. Se tivesse que viver naquele castelo de pedra, faria dele sua prisão mais suportável possível. Ao cair da tarde, os contornos do castelo Blackthorne surgiram no horizonte. Erguia-se como uma fera adormecida, suas torres escuras perfurando o céu cinzento. A visão era imponente,
mas ao mesmo tempo sufocante. Para Serena, parecia que a própria terra temia aquelas muralhas. Ao atravessar os portões de ferro, os guardas abriram caminho com movimentos rígidos, e o som metálico ecoou como se fechasse uma jaula. O pátio estava cheio de criados que interromperam suas tarefas para observá-la. Muitos cochichavam, alguns riam discretamente. Serena percebeu os olhares avaliadores, como se todos estivessem aguardando para ver se a camponesa quebraria ao primeiro passo. Ao longe, distinguia-se a figura de Lady Morgana Valeris, elegante em seu vestido vermelho profundo. Seus olhos estreitos e o sorriso enviesado deixavam claro que via em Serena não uma esposa, mas uma intrusa. Serena não sabia ainda, mas aquele olhar seria prenúncio de tormentos futuros. O cocheiro abriu a porta. Serena respirou fundo, ajeitou o vestido e desceu com calma. O ar frio do pátio trouxe consigo o cheiro de pedra úmida e ferro oxidado. As enormes portas do castelo se abriram lentamente, rangendo como correntes que se fechavam atrás dela. Deu seus primeiros passos para dentro, consciente de que não havia retorno. Serena, a filha humilde de um vilarejo esquecido, estava prestes a enfrentar o homem que o mundo chamava de Lorde Cruel. E embora o medo lhe queimasse o peito, uma chama de determinação também ardia em silêncio. Se o destino havia selado sua vida, que fosse nos termos dela. Com dignidade, com coragem e, acima de tudo, sem jamais perder a essência que a definia. O eco dos passos de Serena soava como tambores de guerra pelos corredores intermináveis do castelo. Cada parede de pedra carregava séculos de histórias e batalhas, e cada tapeçaria mostrava cenas de vitória e sangue. A imponência daquele lugar era sufocante. Ao seu lado, 2 guardas caminhavam em silêncio, guiando-a até o salão principal. Serena respirava fundo, tentando domar o turbilhão dentro de si, mas sabia que a cada passo se aproximava do momento inevitável, o primeiro encontro com o homem a quem fora entregue. As portas se abriram com estrondo. O grande salão iluminado por tochas revelou o trono de madeira entalhada, erguido em um estrado. Ali, sentado como se fosse dono do mundo, estava ele. Lord Adrian Blackthorne. Era ainda mais imponente do que Serena imaginara. Alto, com ombros largos e postura ereta, trajava um manto negro que parecia absorver a luz das tochas. Seu rosto, de traços marcantes, trazia linhas de dureza e olhos de um cinza cortante. Olhos que não desviavam, que não piscavam, que analisavam como lâminas frias. Diziam que ninguém conseguia sustentar aquele olhar sem estremecer. Então esta é a filha que me foi entregue em troca de dívidas. A voz dele soou grave, cada palavra carregada de desdém. O coração de Serena disparou, mas ela não se permitiu vacilar. Endireitou o corpo e respondeu firme, ainda que a voz tremesse por dentro. Sou Serena Everly, milord. E sim, vim para cumprir o acordo que minha família aceitou. O murmúrio entre os criados espalhou-se como vento. Ninguém esperava que ela ousasse falar com tamanha clareza. Adrian arqueou uma sobrancelha, e por um instante, seus lábios esboçaram algo entre um sorriso e um sinal de irritação. Ele levantou-se do trono e caminhou lentamente até ela. O salão inteiro pareceu encolher. A cada passo, o som das botas contra a pedra reverberava como o bater de martelos. Serena sentiu sua respiração falhar por um segundo, mas não desviou os olhos. Adrian parou diante dela, imponente, estudando-a como se fosse uma peça exótica que acabara de adquirir. Você fala com ousadia para alguém que nada possui, coragem ou ignorância. Talvez um pouco dos dois, respondeu Serena, a voz suave, mas sem submissão. Mas aprendi que, quando nada nos resta, ainda podemos manter a dignidade. Os criados se entreolharam, chocados. Era insano que alguém ousasse desafiar, mesmo que de forma velada, o homem mais temido da região. Mas Adrian não explodiu em fúria. Ao contrário, inclinou levemente a cabeça como se estivesse intrigado. Ele deu um passo ainda mais perto, reduzindo a distância entre eles. Serena sentiu o calor de sua respiração e o frio de seus olhos ao mesmo tempo. A tensão era palpável.
Adrian então sussurrou de modo que apenas ela ouvisse. Veremos quanto tempo essa dignidade dura aqui dentro. Virou-se bruscamente e voltou ao trono. Com um gesto da mão, ordenou que os guardas a conduzissem. Levem-na a seus aposentos. Ela aprenderá em breve o que significa ser esposa de Blackthorne. Serena foi guiada por Dama Isolde, a criada de olhos bondosos que a recebera com simpatia velada. Enquanto atravessavam os corredores, Isolde falou em voz baixa. Foi corajosa, minha senhora. Mas cuidado, ele não está acostumado a ser enfrentado. Os aposentos de Serena eram amplos, com cortinas pesadas e móveis de madeira escura. O luxo, porém, não disfarçava a frieza. Tudo naquele espaço parecia mais prisão do que acolhimento. Serena caminhou até a janela e encarou o vale encoberto pela névoa. A distância entre aquele mundo e sua antiga vida era abissal. Ela respirava fundo, tentando se recompor, quando a porta se abriu de repente. Adrian entrou sem anúncio. A presença dele preenchia o quarto inteiro. Não espere ternura de mim, disse aproximando-se lentamente. Não acredito em amor. Não acredito em sonhos. Você está aqui porque eu permiti. E será minha esposa por obrigação, nada mais. Serena prendeu a respiração, mas não recuou. Seus olhos encontraram os dele, e embora houvesse medo, havia também firmeza. Então talvez, milord, descubra que nem tudo pode ser imposto. Nem tudo se dobra pela força. O silêncio que se seguiu foi esmagador. Adrian cerrou o maxilar, como se aquelas palavras fossem uma afronta intolerável. Mas em vez de explodir, ele desviou o olhar. Havia uma faísca em seus olhos. Raiva sim, mas também algo que Serena não conseguiu decifrar. Virou-se sem mais nada dizer e deixou o quarto, fechando a porta com estrondo. Serena encostou-se à parede, sentindo o peso da respiração que vinha prendendo. Sabia que tinha acabado de plantar uma semente perigosa. O Lorde Cruel não estava acostumado a ser contrariado, e ainda assim, em seus olhos, por um instante, ela vislumbrou algo além da frieza. Não sabia o que aquilo significava, mas intuía que sua vida jamais voltaria a ser a mesma. O sol mal penetrava pelas janelas altas do castelo Blackthorne. A luz entrava fraca, filtrada pelas cortinas pesadas de veludo, tornando os corredores mais sombrios do que iluminados. Para Serena, cada manhã era uma nova batalha silenciosa. Já não era apenas a incerteza de viver ao lado de um homem conhecido como cruel. Agora, havia também os olhares, os cochichos e as risadas abafadas que a seguiam aonde quer que fosse. Quando caminhava pelo pátio ou pelos corredores, os criados interrompiam suas tarefas para observá-la. Alguns desviavam o olhar, outros riam com desdém, e havia aqueles que murmuravam palavras que Serena não conseguia ouvir, mas cujo veneno sentia. Ainda assim, ela erguia o queixo e mantinha a calma. Se ceder ao medo era o que todos esperavam, então seria exatamente o que ela não faria. Foi numa dessas caminhadas, acompanhada de Dama Isolde, que Serena percebeu um detalhe novo. No alto das escadas, de vestido escarlate, Lady Morgana Valeris observava. Seu sorriso não era de boas-vindas, mas de escárnio, como quem aguarda a queda de um adversário. Desde o primeiro encontro, Serena sentira algo estranho naquela mulher. Presença marcante, fala venenosa e uma familiaridade desconfortável com o Lord Adrian. Não ligue para ela, murmurou Isolde, percebendo a tensão. Morgana sempre acreditou que seria a senhora deste castelo. Ver outra ocupar esse lugar é algo que ela não aceitará com facilidade. Serena nada respondeu, mas guardou as palavras. Se Morgana representava perigo, era melhor estar atenta. Naquela tarde, Adrian convocou todos para o salão. O motivo parecia banal: supervisionar os servos e garantir disciplina. Mas Serena logo percebeu que havia algo a mais. Quando um dos criados, nervoso, deixou cair uma bandeja de prata, o barulho ecoou como uma sentença. O homem se ajoelhou, apavorado, tremendo diante do olhar glacial do Lorde. Incompetência não é tolerada sob este teto. A voz de Adrian cortou o ar. Um erro não deve ser esquecido. Os criados prenderam a respiração. Todos conheciam a fama dele. Punições exemplares, sem piedade. Mas antes que o castigo fosse ordenado, Serena deu um passo à frente.
Curvou-se, recolheu a bandeja e a entregou de volta ao criado, que chorava em silêncio. Foi apenas um acidente, milord. Não deve ser tratado como crime. O salão inteiro congelou. Os olhos de Adrian, cinzentos e cortantes, fixaram-se nela com intensidade. Era um desafio direto à sua autoridade. Por um instante, Serena temeu ter ido longe demais, mas manteve a postura, o olhar firme. Adrian não disse nada. Apenas desviou os olhos, virou-se e deixou o salão em silêncio absoluto. Os murmúrios explodiram assim que ele se afastou. Alguns criados sussurraram que a nova senhora era insensata. Outros a olhavam com respeito contido. Lady Morgana, porém, escondia mal o ódio em seus olhos. Tola, sussurrou ela, apenas para si. Em breve aprenderá que ousadia demais custa caro. Naquela noite, Serena jantou ao lado de Adrian em uma mesa longa, onde o silêncio era tão denso quanto o ar frio que entrava pelas janelas. O tilintar de talheres parecia mais alto do que qualquer palavra. Finalmente Adrian falou, sem desviar os olhos do prato. Muitos aqui não ousariam interferir em meus julgamentos, e, no entanto, você o fez. Serena ergueu o olhar e respondeu com calma. Não era julgamento, milord. Era medo. E medo nunca constrói lealdade. Os criados que serviam à mesa prenderam a respiração, aguardando uma explosão. Mas Adrian permaneceu imóvel, apenas pousando o cálice de vinho e encerrando a refeição em silêncio. Dias depois, Serena decidiu caminhar pelo pátio interno. Lá encontrou Sir Cedric Vaughan, jovem cavaleiro de traços nobres, praticando com a espada. Ao vê-la, interrompeu o treino e inclinou-se em reverência. Minha senhora, disse ele respeitoso, mas com um sorriso discreto. Se precisar de algo, estarei sempre ao seu dispor. Serena agradeceu com um gesto educado, mas sentiu os olhos de Morgana observando a cena à distância. O modo como a dama da corte os fitava era como fogo pronto para incendiar rumores. Não se aproxime demais de Cedric, alertou Isolde depois em tom baixo. Ele é leal, mas ingênuo. Morgana pode usá-lo contra você. Serena refletiu em silêncio. A cada dia, percebia que viver naquele castelo não era apenas sobreviver à presença de Adrian, mas também enfrentar uma rede de intrigas que buscava sua ruína. Naquela noite, quando voltou aos aposentos, encontrou o ambiente mergulhado em penumbra. Adrian surgiu pouco depois, sua figura alta projetando sombras contra as paredes. Ele a encarou longamente, como se ainda tentasse entender de onde vinha a coragem dela. Acha que pode me ensinar como governar? Perguntou, a voz baixa, mas firme. Não, milord, respondeu Serena com serenidade. Apenas acredito que até mesmo o mais forte perde quando governa pelo medo. Adrian estreitou os olhos, mas não replicou. Virou-se e saiu, deixando Serena sozinha, com a estranha sensação de que, em vez de enfurecê-lo, suas palavras o estavam corroendo por dentro. Ela suspirou, caminhou até a janela e olhou para a noite. O céu, encoberto por nuvens, não deixava ver as estrelas. Ainda assim, Serena acreditava que elas estavam lá, escondidas, esperando o momento de brilhar. E, no fundo, desejava que talvez um dia pudesse trazer essa mesma luz para dentro das muralhas de Blackthorn. Mas antes que isso acontecesse, sabia que enfrentaria muitas provações, não apenas impostas por Adrian, mas pelas sombras que habitavam aquele castelo. O clima no castelo estava mais pesado do que de costume. Depois das pequenas vitórias silenciosas de Serena diante dos criados e até mesmo do próprio Lorde, Adrian parecia determinado a provar, de uma vez por todas, que aquela jovem não passava de uma intrusa frágil que cedo ou tarde se quebraria. O orgulho dele não permitia aceitar que alguém, ainda mais uma esposa imposta, pudesse resistir às suas ordens sem tremer. Na manhã em que a convocou ao grande salão, os criados se alinharam em silêncio, aguardando para ver o espetáculo. Lady Morgana, elegante e sorridente, estava entre eles com os olhos faiscando de expectativa. Para ela, cada erro de Serena seria motivo de triunfo. Adrian sentou-se em seu trono, ereto e imponente, o olhar cinzento fixo na jovem esposa que caminhava até ele.
Serena manteve os ombros erguidos, embora pudesse sentir a tensão esmagar-lhe o peito. Sabia que algo estava por vir. Hoje, minha esposa, disse Adrian, a voz grave ecoando pelas paredes de pedra. Quero ver até onde vai sua obediência e até onde pode resistir sem quebrar. O murmúrio se espalhou entre os criados. Serena respirou fundo, mantendo a calma. Então me mostre, milord. Um arco de surpresa percorreu o rosto de Adrian. A ousadia dela era perigosa, mas também intrigante. Ele ergueu a mão e o primeiro desafio foi preparado. Naquela noite, uma mesa longa foi posta, mas apenas 2 lugares estavam arrumados. O dele e o dela. As velas altas lançavam sombras dançantes e o silêncio pesava como uma corrente. Adrian serviu-se de vinho, depois de carne, sem pronunciar palavra. Em seguida, esperou que Serena o imitasse. Nenhuma palavra durante o jantar, decretou. Quero ver se consegue obedecer. O coração dela acelerou, mas Serena assentiu com um leve movimento de cabeça. E assim, o jantar transcorreu em absoluto silêncio. Cada gesto dela, erguer o cálice, cortar o pão, levar a comida à boca, era acompanhado pelos olhos gélidos do Lorde. Os criados que serviam a refeição quase prendiam a respiração, aguardando a falha dela. Mas Serena não vacilou. Seus movimentos foram contidos e elegantes, sua postura firme. Havia medo dentro dela, sim, mas também uma serenidade que não se deixava abalar. Ao final, quando Adrian largou os talheres, esperava vê-la curvada pela tensão. Em vez disso, encontrou apenas um olhar tranquilo. Ele se levantou, ocultando a irritação. Esperava inquietação, lágrimas, súplica. Mas encontrara algo que não podia explicar: dignidade. Poucos dias depois, Adrian anunciou que Serena deveria acompanhá-lo a um banquete no salão principal. A notícia se espalhou como fogo. A corte inteira compareceria e todos aguardavam o espetáculo da vergonha. Serena vestiu-se com um traje simples, mas alinhado. Sabia que destoaria das damas cobertas de joias, mas não permitiria que a insegurança a dominasse. Quando entrou no salão ao lado de Adrian, todos os olhares se voltaram para ela. Murmúrios surgiram, risadas contidas ecoaram. Lady Morgana, em especial, a fitava com um sorriso de superioridade, como quem aguardava ansiosa o momento da queda. Durante o banquete, Serena foi alvo de perguntas e provocações. Ainda assim, respondeu com calma, sem jamais perder a compostura. Conversava pouco e ouvia muito, e seu jeito sincero começava a despertar algo inesperado: respeito. Alguns nobres desconcertados não conseguiam ridicularizá-la como planejavam. Morgana, irritada, lançou-lhe uma provocação direta. Dizem que uma camponesa jamais deveria sentar-se entre nobres. O que pensa disso, Serena? O salão silenciou. Todos aguardavam que ela gaguejasse, que ruborizasse, que se encolhesse. Mas Serena respirou fundo e respondeu com serenidade: acredito que a verdadeira nobreza não está no sangue, mas nas ações. Um murmúrio percorreu a mesa. Alguns sorriram discretamente, outros baixaram os olhos. Adrian, em silêncio, observava. Seu rosto permanecia fechado, mas por dentro, algo se agitava. A mulher que deveria ser motivo de escárnio se tornava, diante de todos, um exemplo de coragem e simplicidade. No dia seguinte, Adrian levou Serena até os estábulos. O ambiente cheirava a feno e couro e o relinchar dos cavalos ecoava pelo espaço. Um em especial chamou a atenção. Um animal negro, imponente, conhecido pela ferocidade. Era o cavalo de guerra pessoal de Adrian, temido por todos. Você cuidará dele por um dia inteiro, disse Adrian, cruzando os braços. Um erro, uma falha, e provará que não merece o nome que carrega. Os criados arregalaram os olhos. Muitos esperavam ver Serena derrubada, talvez até ferida. Morgana, que acompanhava de longe, sorriu como quem já via o fracasso iminente. Serena, porém, aproximou-se do animal com passos calmos. O cavalo bufou agitado, mas ela não recuou. Com voz suave, falou-lhe como se conversasse com um velho amigo. Tocou-lhe o pescoço, escovou o pelo,
Ofereceu-lhe água fresca. Horas se passaram e a paciência dela venceu. O animal, antes arredio, repousava tranquilo sob seus cuidados. Adrian observava à distância, os olhos cinzentos contraídos. Esperava o desastre, mas testemunhara o impossível. Serena domara a fera não com força, mas com delicadeza. Ao cair da noite, quando ela deixou os estábulos, alguns criados a olharam com respeito genuíno. E no fundo do salão, Adrian a observava com intensidade. Tentara quebrá-la, tentara expô-la, mas cada desafio apenas revelava uma força que o desarmava. E assim, contra a própria vontade, o Lorde Cruel começava a sentir algo que jamais imaginara. Fascínio. A lua cheia pairava alta sobre o castelo Blackthorn, prateando as torres e lançando reflexos frios pelas janelas. O silêncio da noite era quebrado apenas pelo estalar das tochas e pelo vento que uivava contra as muralhas. Nos aposentos de Serena, o coração dela batia acelerado, ainda tomado pelo peso das últimas provas que enfrentara. Adrian havia tentado de tudo: humilhação, silêncio, exposição. Mas em cada teste, algo dentro dela se fortalecia. Agora, sozinha diante da janela, perguntava-se até onde conseguiria resistir sem perder a própria essência. A porta abriu-se de repente, sem anúncio. Lord Adrian Blackthorn entrou, os passos firmes fazendo o chão tremer. Sua presença preenchia o espaço inteiro, trazendo consigo uma energia difícil de definir. Não era apenas poder, era também inquietação. Seus olhos cinzentos estavam mais sombrios que nunca, e sua respiração denunciava algo além da frieza habitual, um conflito interno. Serena se virou surpresa, mas não recuou. "Milord", disse com um leve aceno de cabeça. Ele permaneceu alguns segundos em silêncio, apenas observando-a. Então avançou, parando a poucos passos dela. "Tenho observado você", declarou a voz baixa, quase rouca. "Passou por tudo o que joguei contra você. O silêncio, a corte, até a fera dos estábulos. E permanece de pé." Serena respirou fundo, sentindo o peso daquelas palavras. "Não faço isso para desafiá-lo, Adrian. Faço porque não posso ser menos do que sou. Se me curvar ao medo, perco aquilo que me resta." Ele estreitou os olhos, aproximando-se mais. "E o que lhe resta, Serena Everly?" A jovem sustentou o olhar dele, mesmo sentindo as pernas tremerem. "Eu mesma, meu coração, minha essência. Isso ninguém pode tirar." Houve um silêncio denso. Adrian, em um gesto impulsivo, segurou o braço dela, puxando-a para mais perto. Seus olhos a sondavam com intensidade, como se buscassem encontrar uma mentira escondida. Mas o que encontrou foi outra coisa, a clareza de uma alma que jamais havia se manchado. Ele a soltou de imediato, como se tivesse tocado em fogo. O choque estampava-se em seu rosto, ainda que tentasse disfarçar. "Você", murmurou, quase para si mesmo, "nunca pertenceu a outro homem." Serena sentiu o rosto arder, mas não desviou o olhar. "Não, milord, nunca. Não por escolha, mas por destino. E se agora devo entregar-me a alguém, será porque assim decidi, não porque fui forçada." As palavras dela o atingiram como uma lâmina. Adrian sempre acreditara que tudo podia ser comprado, tomado, imposto. Mas diante dele estava uma mulher que, mesmo entregue pelas mãos da própria família, ainda insistia em reivindicar sua vontade, sua pureza, sua essência. Ele se afastou alguns passos, passando a mão pelo rosto, como se lutasse contra um inimigo invisível. "Não entende o que isso significa para mim", disse, num tom de voz diferente, quase vulnerável. "Passei a vida cercado por falsidade, por interesse, por corpos que se vendiam ao poder. Nunca conheci alguém, intocado pelo mundo." Serena aproximou-se com coragem, embora o coração martelasse no peito. "Então talvez seja a hora de conhecer Adrian." Ele a encarou e por um instante a máscara do Lorde Cruel caiu. O homem diante dela não era o tirano temido, mas alguém marcado por cicatrizes invisíveis, por perdas e por dores que moldaram sua crueldade. "Você não sabe o que está fazendo comigo",
confessou em voz baixa, quase um sussurro. Eu, que não acreditava em nada além da força, agora me vejo vulnerável diante de você. Serena inspirou fundo. Talvez vulnerabilidade não seja fraqueza. Talvez seja o que o torna humano. Os olhos de Adrian brilharam por um instante, uma chama que oscilava entre desejo e medo. Ele deu um passo à frente, mas parou, como se uma barreira invisível o impedisse. A tensão entre os dois era quase palpável, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. Finalmente ele se virou e caminhou até a porta. Antes de sair, lançou-lhe um último olhar, mais intenso do que qualquer palavra. Seja como for, você já mudou algo que eu julgava imutável. A porta fechou-se atrás dele com força, deixando Serena sozinha. Encostada à parede, ela deixou escapar o ar que vinha prendendo. A revelação daquela noite não era apenas sobre sua pureza, mas sobre algo maior. A certeza de que, de alguma forma, conseguira tocar o coração de Adrian. Enquanto olhava novamente pela janela, a lua iluminava seu rosto. Serena sabia que nada seria simples dali em diante. Sua inocência havia se tornado a maior arma e o maior risco dentro das muralhas de Blackthorn. No fundo, ela temia, porque quanto mais via a humanidade por trás do Lorde Cruel, mais percebia que o perigo já não estava apenas na frieza dele, mas na possibilidade de seu próprio coração começar a ceder. Os dias seguintes à revelação da pureza de Serena não foram como os anteriores. O castelo, embora ainda frio e austero, parecia respirado por um ar novo, como se cada pedra, cada tapeçaria, cada corredor silencioso tivesse percebido a fissura aberta no coração de seu lorde. Adrian Blackthorn, sempre impenetrável, mostrava sinais que poucos ousavam comentar, mas que Serena percebia em cada detalhe. Ele ainda mantinha a postura de aço, as ordens secas, o tom severo. Mas agora havia hesitação em certos momentos. No jantar, os olhos dele se demoravam mais sobre ela do que sobre o prato. Quando um criado cometia um erro, a punição não vinha tão rápida, como se Adrian buscasse refrear o instinto da crueldade. E quando caminhava pelos corredores e encontrava Serena, não desviava como antes. Encarava-a intensamente, como se lutasse contra algo que não sabia nomear. Serena, por sua vez, também mudava. Não podia negar que havia medo, mas ao lado dele surgia algo novo, um reconhecimento silencioso. O homem que todos chamavam de cruel tinha dentro de si rachaduras profundas, e era nelas que ela via uma centelha de humanidade. Essa centelha, se alimentada, poderia transformar tudo, mas também era perigosa, pois ameaçava arrastar o coração dela junto. Uma tarde, Serena caminhava sozinha pelos jardins de inverno, aquele mesmo lugar árido, cheio de árvores secas e flores murchas que parecia refletir a alma do Lorde. Ao se abaixar para tocar a terra endurecida, ouviu passos pesados atrás de si. Quando se virou, viu Adrian. Não usava manto, apenas uma camisa escura aberta no colarinho, revelando um homem menos lorde e mais humano. "Este lugar é morto", disse ele, observando o jardim. "Por que insiste em vir aqui?" Serena alisou a terra com a ponta dos dedos, erguendo os olhos para ele. "Porque nada está morto de verdade, milord. Apenas espera cuidado para florescer de novo." Ele franziu o senho, fitando as árvores nuas. "Florescem apenas para murchar. Assim é tudo neste mundo." Serena deu alguns passos em sua direção, erguendo o queixo. "Nem tudo. Algumas coisas florescem para transformar." As palavras dela ficaram suspensas no ar. Adrian desviou o olhar, como se temesse encarar a verdade escondida nelas. Naquela noite, rumores correram pelos corredores. O Lorde fora visto sozinho em seus aposentos, bebendo mais vinho do que de costume. Criados cochichavam que algo o perturbava, mas ninguém ousava especular em voz alta. Dias depois, no grande salão, ocorreu uma cena inesperada. Um nobre da corte, insolente e arrogante, ousou insinuar que Serena não era digna de estar à mesa. O silêncio caiu sobre todos, esperando que Adrian se calasse, como faria em outros tempos. Mas, para surpresa de todos, ele cravou os olhos no homem e declarou com voz de trovão: "Ela é minha esposa, e ocupará este lugar até o fim de seus dias." O salão mergulhou em choque.
Serena permaneceu imóvel, mas por dentro o coração batia descompassado. Aquilo não era apenas posse. Havia defesa, reconhecimento, até orgulho. Mais tarde, quando a noite envolvia o castelo em silêncio, Adrian entrou em seus aposentos sem aviso. Não havia fúria em seus olhos, mas um cansaço profundo. Ele caminhou até ela, a sombra de sua figura projetando-se nas paredes. Desde jovem, aprendi que não se deve confiar em ninguém, disse a voz rouca carregada de lembranças. Vi a lealdade ser traída, a família ser destruída, tudo aquilo que poderia me tornar humano ser arrancado. Resta apenas a dureza. Foi isso que me manteve vivo. Serena ouviu em silêncio, sentindo o peso de cada palavra. Viu por trás da máscara do Lorde Cruel um homem ferido. Deu um passo à frente e falou suavemente. Não é a dureza que mantém alguém vivo, Adrian. É o que ainda resta dentro do coração. Ele fechou os olhos por um instante, como se aquelas palavras fossem bálsamo e tortura ao mesmo tempo. Quando os abriu, havia fogo em seu olhar. Uma chama que não era apenas de ira ou desejo de controle, mas algo mais perigoso, um fascínio incontrolável. Ele não a tocou. Apenas permaneceu ali, olhando-a como se fosse a primeira vez que via alguém por inteiro. A tensão entre eles era sufocante, como se o ar carregasse eletricidade. Serena sentia que, se desse um passo adiante, tudo mudaria. Mas ficou firme, deixando que fosse ele quem enfrentasse o peso daquela escolha. E naquela noite, sem palavras grandiosas, ambos compreenderam que algo irreversível havia acontecido. O coração do Lorde Cruel, endurecido por anos de sombras, começava a arder em chamas. E Serena, contra a própria vontade, sentia o calor daquela chama ameaçar romper as defesas que sempre ergueu. Na escuridão do castelo, duas almas antes distantes se encontravam em silêncio, ligadas por uma chama que nem mesmo o medo poderia apagar. O clima no castelo tornara-se mais tenso a cada dia. A transformação lenta de Adrian Blackthorne não passava despercebida. Criados cochichavam sobre o olhar diferente que ele lançava para Serena, sobre a forma como parecia contê-lo cada vez que a jovem falava com serenidade. Alguns viam nisso um prenúncio de mudança, outros uma ameaça. E ninguém alimentava mais esse segundo pensamento do que Lady Morgana Valeris. Desde que Serena chegara, Morgana sentia o mundo fugir-lhe das mãos. Acostumada a circular livremente pelos salões, a ser vista como a futura senhora de Blackthorne, agora era obrigada a assistir uma camponesa ocupar o lugar que acreditava ser seu por direito. O ódio crescia a cada olhar de respeito que Serena recebia, a cada gesto de hesitação do Lorde diante dela. E foi esse ódio que deu origem à trama. Morgana aproximou-se de Sir Cedric Vaughan, jovem cavaleiro de coração leal, mas facilmente manipulado. Em conversas cheias de elogios, fez com que ele acreditasse estar apenas oferecendo companhia cortês à esposa do Lorde. Insinuou que Serena sentia-se sozinha, que merecia alguém que a ouvisse. Cedric, ingênuo, não percebeu as intenções venenosas por trás das palavras. O momento perfeito chegou numa noite de banquete. O salão estava repleto de nobres, os candelabros brilhando, o vinho sendo servido em abundância. Serena, vestida em um traje de seda clara, parecia uma chama suave em meio ao luxo exagerado da corte. Cedric, instigado por Morgana, aproximou-se e lhe ofereceu um cálice. «Minha senhora, permiti-me a honra de brindar a sua coragem», disse curvando-se levemente. Serena sorriu educada, sem suspeitar. «Obrigada, Sir Cedric, mas não é necessário me brindar por algo que apenas faço por sobrevivência». Ele insistiu em conversa leve, falando sobre cavalos, sobre as terras próximas. Serena, sempre respeitosa, respondia com simplicidade, mas os olhos de Morgana, brilhando de malícia, buscavam outro olhar, o de Adrian, e ela conseguiu. No fundo do salão, sentado com postura ereta, Adrian observava. Cada gesto de Cedric parecia uma afronta, cada sorriso de Serena, um punhal. O vinho em seu cálice foi esquecido, substituído pelo fogo do ciúme que crescia rápido, feroz, incontrolável.
Quando Cedric, num gesto inofensivo, inclinou-se para ouvir melhor as palavras de Serena, Adrian se levantou de súbito. O som da cadeira batendo contra o chão ecoou pelo salão, silenciando conversas e risadas. Todos os olhares voltaram-se para o Lorde, cuja expressão era a de um homem tomado pela fúria. "O que significa isso?" rugiu, a voz como trovão. Cedric recuou, atônito. "Milord, apenas oferecia companhia cortês à sua esposa." "Cortesia?" interrompeu Adrian avançando com passos pesados. "Ou ousadia?" O salão mergulhou em tensão. Morgana escondia um sorriso triunfante. Os criados tremiam, e Serena, embora surpresa, manteve a calma. Adrian parou diante de Cedric, o olhar cinzento faiscando como lâminas. Se tocar nela outra vez, não haverá espada que o salve. Cedric, humilhado, curvou-se e recuou, deixando o cálice cair no chão. O vinho espalhou-se como sangue sobre as pedras, um presságio sombrio. Então Adrian voltou-se para Serena. O silêncio que se seguiu foi ainda mais pesado. Seus olhos a devoravam, não com ódio, mas com uma mistura perigosa de desejo, posse e dor. "E você?" disse a voz baixa, carregada de raiva contida. "Não percebe que se expõe ao deixar-se cercar por falsos cortesãos?" Serena ergueu o queixo, a voz firme. "Não fiz nada além de ser educada. Não pode me punir por algo que não me pertence." Houve um murmúrio entre os presentes. Jamais alguém ousara responder ao Lorde daquela maneira, ainda mais diante da corte. Adrian cerrou os punhos, lutando contra o impulso de impor sua vontade. O ciúme queimava dentro dele, mas também a vergonha de perceber que não confiava na própria esposa. Ele se virou bruscamente, ordenando com a mão. O banquete terminou. Nobres e criados apressaram-se em deixar o salão, alguns chocados, outros excitados pela fofoca que certamente correria pelo reino. Morgana, frustrada, não conseguiu esconder a decepção. Sua armadilha quase conseguira destruir Serena, mas Adrian, em vez de condená-la, revelara apenas sua própria vulnerabilidade. Mais tarde, nos aposentos privados, o confronto que todos temiam aconteceu. Adrian entrou furioso, os olhos em brasa. Serena o aguardava em pé, serena como sempre. "Por que não percebe, Serena?" explodiu ele. "Todos a observam esperando que caia, e você facilita sorrindo para quem não deve." Ela respondeu firme. "Não sorrio para provocá-lo. Sorrio porque não quero ser como você, Adrian. Se me tornar fria e dura, então este castelo terá vencido. E eu não permitirei." Ele parou respirando com dificuldade, como um homem à beira de um abismo. Por um momento, o silêncio entre eles foi tão intenso que Serena acreditou que ele se voltaria contra ela. Mas em vez disso, Adrian deu um passo atrás. "Você me enlouquece", murmurou com uma franqueza dolorosa. "Não sei se quero protegê-la ou destruí-la para nunca mais sentir isso." Serena manteve-se firme, embora por dentro o coração batesse descompassado. Talvez porque o que sente não é ódio, Adrian. É algo que não sabe reconhecer. Os olhos dele arderam com uma chama diferente. O homem que passara a vida cercado por escuridão estava contra a própria vontade, sendo arrastado para a luz, mas não sem lutar. E foi assim, entre ciúme, dor e desejo, que Adrian percebeu a verdade mais temida. Já não era o senhor absoluto de seu próprio coração. O amanhecer após o banquete trouxe consigo um silêncio denso, pesado como a neblina que cobria os campos em volta do castelo. O que havia acontecido na noite anterior corria pelos corredores em sussurros nervosos. Criados falavam do olhar em brasa de Adrian, do cálice derramado como sangue no chão, da ousadia de Serena em enfrentá-lo diante de todos. Alguns murmuravam que o Lorde a castigaria severamente, outros apostavam que a nova esposa logo desapareceria das vistas. Mas ninguém sabia o que, de fato, se passava no coração de Adrian Blackthorne. Nos aposentos privados, Serena ainda sentia o peso da noite anterior. Caminhava de um lado a outro, o corpo tenso, a mente fervilhando. Sabia que a corte a via como intrusa, que Morgana não descansaria até destruí-la, e que o ciúme de Adrian podia ser tão letal quanto uma espada. Ainda assim, dentro dela,
havia algo mais forte do que o medo, a certeza de que não voltaria a se curvar. Quando a porta se abriu, Adrian surgiu. Não vinha em fúria como na noite anterior, mas também não vinha em paz. Os olhos cinzentos estavam sombrios e sua postura ereta denunciava o peso de uma decisão que se aproximava. Ficou em silêncio por alguns instantes, apenas observando Serena, como se buscasse encontrar nela uma resposta que não sabia formular. A corte me desafia desde o momento em que aceitei esse acordo, disse finalmente, a voz grave mas contida. Ontem, diante de todos, você me enfrentou. E eu... Ele hesitou, respirando fundo. Eu não consegui destruí-la. Ao contrário, fui eu quem se expôs. Serena manteve-se firme, o olhar sereno. Porque não se trata de destruir ou vencer Adrian. Trata-se de escolher o que deseja ser. Um lorde temido, que reina pelo medo, ou um homem que finalmente encontrou alguém capaz de lhe mostrar outra forma de viver. As palavras dela ficaram suspensas, ecoando no silêncio. Adrian desviou os olhos, como se a verdade fosse uma lâmina que o ferisse mais do que qualquer espada. Horas depois, os sinos anunciaram uma nova reunião no grande salão. Nobres, criados e cavaleiros se alinharam, esperando que o Lorde desse sua sentença. Morgana estava presente, envolta em um vestido vermelho que refletia arrogância. Cedric, ainda envergonhado pelo ocorrido, mantinha os olhos baixos. Todos aguardavam pelo espetáculo da punição. Adrian entrou com passos firmes, a capa negra arrastando-se pelo chão. Subiu ao estrado e fitou a todos com um olhar de aço. O salão silenciou. Ontem, muitos de vocês esperaram que eu destruísse minha esposa diante de um cálice derramado. Começou a voz ecoando pelas paredes. Mas compreendam isto. Não há vergonha em Serena. Há força. Força que muitos aqui não possuem. Um murmúrio correu pelo salão. Morgana arregalou os olhos, sem acreditar no que ouvia. Adrian continuou. Passei a vida acreditando que apenas o medo mantinha a ordem. Mas essa mulher que muitos de vocês desprezam, provou-me que a dignidade pode ser mais poderosa do que a crueldade. A partir de hoje, ela não é apenas minha esposa por obrigação. Ela é a senhora de Blackthorn e será respeitada como tal. O impacto foi imediato. Alguns nobres inclinaram a cabeça em sinal de aceitação. Outros, chocados, trocaram olhares tensos. Morgana, tomada pela ira, deu um passo à frente. Não pode esperar que aceitemos uma camponesa como igual. Ela mancha o nome desta casa. Adrian desceu um degrau do estrado, o olhar faiscando. O nome desta casa não se mancha por simplicidade, Morgana. Mancharia-se por traição. E você ousou semear intrigas em meus salões, usando meus próprios homens como peças de seu jogo. O salão inteiro prendeu a respiração. Morgana empalideceu, mas tentou sustentar a pose. São mentiras, não há provas. Há olhos e ouvidos em todos os corredores. Rebateu Adrian, a voz dura como pedra. E todos sabem quem instigou Cedric. Não haverá mais espaço para sua falsidade em minhas terras. Com um gesto, ordenou que 2 guardas a escoltassem para fora. Morgana resistiu, mas foi levada, a dignidade em frangalhos diante de toda a corte. Adrian voltou-se então para Serena. Seu olhar ainda intenso, agora carregava algo novo. Uma vulnerabilidade que poucos jamais veriam. E você? Disse, num tom mais baixo, mas ainda firme. Ontem me expôs diante de todos, mas também me mostrou quem eu poderia ser. Não sei se mereço isso, mas sei que não posso ignorar. Serena deu um passo à frente, o coração disparado. Não precisa merecer, Adrian. Precisa apenas escolher. O salão permaneceu em silêncio absoluto, testemunhando algo que nunca pensaram presenciar. O Lorde Cruel, diante de sua esposa, quebrando a máscara de ferro que o definira por anos. Ele então tomou a mão dela e diante de todos declarou: Esta é Serena Blackthorn, minha esposa, minha igual, e quem ousar desrespeitá-la, desrespeitará a mim. O choque foi geral, mas naquele instante a verdade estava selada. Adrian não era mais apenas o Lorde Cruel. Diante de todos tornara-se um homem capaz de amar, ainda que a luta interna continuasse. Serena, com os olhos marejados, apertou a mão dele.
Sabia que aquele momento não apagava todas as sombras, mas era o primeiro raio de luz a atravessar as muralhas. E assim, diante da corte atônita, começou a redenção do Lorde que todos julgavam imutável. O tempo passou, e com ele, o castelo Blackthorn começou a respirar de um modo diferente. Onde antes reinava apenas o frio das pedras e o peso das sombras, agora havia sinais sutis de transformação. As tochas já não pareciam tão opressoras. Os corredores não ecoavam somente silêncio e medo. E até os criados, antes acostumados a andar com os olhos baixos, arriscavam sorrisos discretos ao cruzarem com a nova senhora. Serena caminhava entre eles com a mesma serenidade que sempre carregara. Mas agora havia respeito em cada olhar que recebia. A jovem que chegou como promessa imposta havia conquistado pouco a pouco não apenas o coração do homem mais temido do reino, mas também a confiança daqueles que viviam sob sua sombra. Os jardins de inverno, outrora secos e cinzentos, eram o reflexo mais claro dessa mudança. Serena passava horas ali, cuidando da terra dura, conversando com as flores como se fossem suas confidentes. Com o tempo, os galhos secos começaram a dar sinais de vida. Pequenos brotos surgiram, tímidos, mas determinados. Era como se a própria natureza respondesse à chama que Serena carregava no coração. Numa tarde clara, Adrian apareceu no jardim. Não vinha como o Lorde Cruel coberto de mantos pesados, mas como um homem, de camisa simples, os cabelos revoltos pelo vento. Parou atrás dela, observando-a ajoelhada, as mãos sujas de terra, o rosto iluminado pelo esforço. Nunca pensei que veria este lugar florescer outra vez, disse, a voz baixa, quase um suspiro. Serena ergueu o rosto, sorrindo suavemente, porque nunca acreditou que fosse possível. Mas nada está morto de verdade, Adrian. Só espera o cuidado certo. Ele se ajoelhou ao lado dela, tocando a terra também, ainda desajeitado, mas com sinceridade. Foi nesse gesto simples que Serena percebeu o quanto ele mudara. O homem que antes governava pelo medo, agora se permitia sujar as mãos, partilhar da mesma fragilidade que ela. Dias depois, um grande banquete foi anunciado. Não para nobres de terras distantes, mas para o povo dos vilarejos próximos. Adrian, de pé ao lado de Serena, recebeu homens, mulheres e crianças no grande salão. O mesmo espaço que outrora ecoara apenas a voz severa do Lorde, agora era preenchido por risos, músicas e conversas vivas. Muitos olharam incrédulos para o homem que antes representava apenas dureza. Adrian ainda tinha a postura firme, mas havia algo diferente em seus olhos. Calor. E quando sua mão segurou a de Serena diante de todos, não como posse, mas como parceria, um silêncio respeitoso tomou conta do salão, seguido por aplausos espontâneos. Isolde, emocionada, aproximou-se de Serena durante a festa. Milady, nunca pensei que veria este castelo assim. Você trouxe luz onde só havia trevas. Serena apertou as mãos dela, sorrindo. Não fui eu sozinha, Isolde. Até a pedra mais dura pode ceder ao calor certo. O coração dele apenas precisava de alguém que não desistisse. Mas nem todos celebravam. Lady Morgana, exilada de Blackthorn, espalhava seu veneno por terras distantes, jurando vingança. Ainda assim, Serena sabia que os maiores inimigos já haviam sido derrotados: o medo, a desconfiança e o vazio que dominavam Adrian. Na noite após o banquete, Serena e Adrian caminharam até a muralha mais alta do castelo. O vento frio da madrugada soprava forte, mas a presença dele ao seu lado era o suficiente para aquecer-lhe a alma. Ainda luto contra minhas sombras todos os dias, confessou Adrian, os olhos perdidos no horizonte. Às vezes penso que não mereço a vida que você me trouxe. Serena virou-se para ele, colocando a mão em seu peito. Não se trata de merecer, Adrian. Trata-se de escolher. E você escolheu mudar. Isso é mais do que qualquer um jamais esperou de você. Ele segurou a mão dela, fechando os olhos por um instante. Quando os abriu, havia lágrimas contidas que jamais permitira mostrar diante de ninguém. Nunca pensei que alguém pudesse me devolver ao mundo. Mas você me devolveu a mim mesmo. O beijo que se seguiu não foi de posse,
mas de entrega. 2 mundos distintos, 2 almas marcadas por dor e esperança, finalmente se encontravam de igual para igual. E assim, sob a lua que iluminava as torres antissombrias, o Lorde Cruel e a jovem humilde selaram não apenas um casamento, mas um destino novo. Com o passar dos meses, boatos corriam por todos os cantos. Diziam que o castelo Blackthorn, antes maldito pelo medo, agora era chamado de Castelo de Luz. Não porque perdera suas sombras, mas porque alguém ousara enfrentá-las e mostrar que até mesmo no lugar mais escuro pode nascer uma chama. Serena caminhava pelos corredores com a mesma simplicidade de sempre, mas agora como senhora respeitada. Adriana, embora ainda mantivesse a firmeza de um líder, aprendera a ouvir, a ponderar, a olhar nos olhos de quem falava com ele. Não era um santo, não se transformara em um homem doce de uma hora para outra, mas dera o maior passo que um coração pode dar, aprender a amar. E para Serena isso era o suficiente, pois no fundo sabia que não fora apenas prometida ao Lorde Cruel. Ela fora destinada a ser o raio de luz que atravessaria suas trevas. E juntos, no castelo que agora florescia, eles escreveriam um novo capítulo, não de imposição, mas de esperança. No fim, a história de Serena e Adrian não foi sobre um castelo, nem sobre dívidas ou alianças forçadas, mas sobre a coragem de 2 almas que ousaram se encontrar em meio às sombras. Ela, a jovem que chegou sem nada além de sua dignidade, ensinou que pureza não é fragilidade, mas força capaz de transformar até o coração mais endurecido. Ele, o Lorde Cruel, descobriu que o verdadeiro poder não estava no medo que inspirava, mas no amor que jamais acreditara merecer. E assim, onde antes reinava silêncio e escuridão, nasceram flores, risos e esperança. O castelo que todos temiam tornou-se símbolo de um amor improvável, mas inquebrantável. Pois quando a chama da coragem se encontra com a vulnerabilidade de um coração ferido, nem mesmo os muros mais frios conseguem resistir. E foi nesse encontro de dor e redenção que Serena e Adrian descobriram que amar é, acima de tudo, escolher caminhar juntos, mesmo quando o caminho parece impossível. Se curtiu o vídeo, inscreva-se no canal, deixa o like e comenta "Gostei" aqui embaixo para eu saber que você está junto comigo.